Nessa noite eu peço que a igreja abra a palavra do Senhor no Salmo de número 125. Salmo de número 125. Salmo de número 125, assim nos diz a palavra do Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Pai Santo, Deus bendito, graças nós te damos. Te damos graças, Pai, pois como é bom estarmos em tua casa, louvando o teu santo nome. Como é bom estar em comunhão com os irmãos, na congregação dos santos, podendo entoar louvores, orações, leitura da palavra para a edificação da nossa vida no Senhor. Agora nós te pedimos, Pai, que o Senhor aplique a tua palavra em nosso coração. Ela já foi lida, agora te pedimos que o Senhor abra a nossa mente e o nosso entendimento para a compreensão profunda da tua palavra. É a oração que nós fazemos, agradecidos, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu estou vendo aqui algumas crianças, então eu quero chamar a atenção dessas crianças e pré-adolescentes para vocês pensarem comigo no semáforo, ou como chamado por muitos, de sinaleira, Então pense comigo uma sinaleira onde você tem 3 cores que geralmente aparecem lá em cima: o vermelho, o amarelo e o verde. Mas eu vou fazer uma troca. Em cima estará o verde, amarelo e o vermelho. Eu quero que vocês guardem essa imagem de um sinal onde o amarelo te dá uma direção, e esse é o significado do sinal verde. Caminhem, pode seguir o sinal verde. O sinal amarelo é o quê? Alerta, porque em breve o sinal fechará. Então a pessoa tem que estar alerta. E por último, o sinal vermelho é pare. Pare para não ter uma colisão. Trazendo para o evangelho, o verde poderia ser caminhe com esperança. Tenha isso em mente, pré-adolescentes e crianças. Caminhe com esperança, sinal verde. Sinal amarelo, atenção. Atenção para quê? Para orar. Atenção para orar. Precisamos ter atenção para a oração. E o vermelho é pare. Pare para não desviar. Pare para não desviar. Com essa imagem à frente eu vou trazê-la para a nossa reflexão. Agora, para os adultos, tem uma música que foi escrita cujo o título é Castelo Forte. E esse hino foi escrito pelo reformador Martinho Lutero. E por trás desse hino, nós cantamos com tanta empolgação o hino Castelo Forte. Mas o momento que esse hino foi escrito foi um momento de grande luta, um grande temor de Lutero. Esse homem que sofreu pelo evangelho, esse homem que abriu mão por estar dentro de uma igreja forte, que tinha o poder em suas mãos. Lutero, depois de ler Romanos 1:17 para os seus alunos, se vocês quiserem acompanhar, Romanos 1:17, Lutero lê esse trecho que diz: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo
viverá por fé. Quando Lutero acaba de ler esse trecho, ensinando para os seus alunos, seria como se as escamas dos seus olhos caíssem. E agora Lutero está tendo uma nova visão do Evangelho, entendendo que o Evangelho, a salvação não era mais por pagamento, a salvação não era mais por obras, mas a salvação era pela fé em Cristo Jesus, porque Cristo na cruz havia levado todo o nosso sofrimento. Todo o nosso pecado foi carregado em Cristo Jesus. Então Lutero começa a defender a sua fé bíblica. No dia 31/10/1517, em Wittenberg, na Alemanha, Lutero prega as 95 teses na porta da igreja. E nós poderíamos pensar, agora ficou tudo em paz. Lutero pregou ali as 95 teses, indo contra algumas práticas da igreja, a antiga igreja dele, a igreja católica. Agora eu vou ficar em paz. Nós sabemos, meus irmãos, que a partir desse momento Lutero sofreu perseguições. Correu o risco de perder até mesmo sua vida. Foi protegido por um amigo que deixou e colocou ele em um castelo. E quando ele escreve o hino Castelo Forte, ele tem a certeza que não eram aqueles muros, não eram as paredes daquele castelo que estava protegendo Lutero, mas Cristo, o castelo forte de sua vida. Cristo, o seu grande protetor, estava com ele. Ao ponto que ele diz em determinado momento que se ele perdesse família, bens, prazer, ele estaria ainda com o Senhor. Nessas perseguições, Lutero, parafraseando uma de suas frases, ele diz: eu estou aqui e eu não posso fazer de outro modo, que Deus me ajude. Eu não posso abrir mão do Evangelho para seguir o erro. Da mesma forma, meus irmãos, o Salmo 125 é um salmo de empolgação, de encorajamento para todos nós. Quando nós vemos histórias como essa, desse reformador, Martinho Lutero, quando nós olhamos para o salmo, esse salmo é um salmo de encorajamento. Um salmo de encorajamento para você que está desanimado. Um salmo de encorajamento para você que não tem confiado em Deus. Um salmo de encorajamento para você que tem perdido a sua esperança em Cristo Jesus e confiando nos seus status, na sua casa, na câmera que está ali, que vocês acreditam que estejam protegendo vocês. É um salmo de encorajamento para confiarmos no Senhor. Nós não sabemos quem escreveu esse salmo, mas esse salmo, ele é ensinado para as crianças desde pequeno. Quem aqui nunca cantou naquelas rodas de jovens? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E nós cantamos com euforia, com ânimo, com muita alegria, porque esse é o sentido do salmo. Não é para nós cantarmos, os que confiam no Senhor são como os montes Sião. Não, é para cantar com alegria no coração. O objetivo, então, do salmo é trazer conforto, coragem e lembranças que nós temos um grande Deus. Você, meu irmão, que crê em Jesus Cristo, você tem um grande Deus contigo. Se nós sabemos que nós somos uns peregrinos, até porque esse salmo 125 é um salmo de romagem. E quando era cantado esse salmo? Quando o povo saía da sua terra e ia para Jerusalém cultuar ao Senhor. Portanto, do Salmo 120 até o Salmo 134, nós encontramos salmos de encorajamento, de tristezas, de lamentos, de alegria para o povo. E aqui esse salmo é um salmo de encorajamento. Nós somos peregrinos indo para onde? Para a nossa terra, cidade celestial. Nós estamos neste mundo de passagem, mas nós não estamos isentos de sermos perseguidos. Nós não estamos isentos de recebermos um mau governo, um governo que tem aversão às Escrituras.
Nós não estamos impedidos de estarmos em um mundo imoral, onde o mundo tem prazer no pecado, onde o mundo tem prazer na pedofilia, na pornografia, onde o mundo tem prazer no mal. E nós, quando lutamos contra essas práticas pecaminosas, hoje as coisas estão se invertendo e nós estamos sendo tratados como os errados, como os intolerantes. Como lidar em um mundo pecaminoso? Como lidar com tudo isso? Como lidar com perseguição até mesmo dentro de casa, por você ser cristão, ou até mesmo dentro da igreja? Como lidar neste mundo caído? O contexto desse salmo não nos é apresentado, mas nós sabemos que o povo de Deus passou por algumas dificuldades. O povo foi para o cativeiro babilônico, então sofreu perseguições. O povo de Israel também teve maus reis que puniram o povo de Deus. Então aqui nós já encontramos uma lição: o crente não está imune de passar por dificuldades. Você, meu irmão, minha irmã, não está imune de passar por uma depressão. Você não está imune de passar por uma injustiça, por uma adversidade. E isso pode chegar em nossa vida. Se isso nunca aconteceu com você, possa ser que um dia isso aconteça. Mas nós podemos ter em nosso coração a confiança, o descanso no Senhor. Esse salmo então nos chama: descansem no Senhor, confiem no Senhor. Esse salmo mostra o governo soberano de Deus todos os dias em nossa vida para com seu povo. Por isso, novamente, eu ratifico dizendo: confie no Senhor, o nosso Deus, Ele é o nosso governador. Portanto, Cristo é o protetor da igreja. Cristo, o protetor da igreja. Como o Senhor demonstra ser esse protetor? Como Cristo demonstra ser o protetor da igreja? De 3 formas. Nós precisamos aprender. Cristo sendo o protetor da igreja, eu preciso permanecer firme, permanecer em oração, permanecer em alerta. Ou, se nós pensarmos no sinal de esperança, caminhe com esperança, atenção para orar e pare para não desviar. Portanto, nós começamos o salmo dizendo, os 2 primeiros versos: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como ao redor em Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O salmista começa com esta ação: os que confiam. Essa confiança no Antigo Testamento representa como se fosse um relacionamento. Se eu perguntasse para vocês, em que vocês confiam? Provavelmente vocês poderiam falar assim: eu confio na minha esposa, eu confio no meu filho, eu confio na minha saúde, no meu poder. Mas o salmista aqui está nos mostrando que aqueles que confiam no Senhor, o verso 4 diz, são os bons e os retos de coração. Esses são os que confiam no Senhor. Essa confiança então expressa um relacionamento com quem? Com Yahvé. Se vocês contarem, meus irmãos, ao longo desse salmo nós encontramos o nome Senhor em caixa alta, que significa Yahvé, o Deus da aliança, aquele que fez um pacto lá no passado e nunca quebrará esse pacto. O nome do Senhor aparece por 1, 2, 3, 4, por 4 vezes no salmo, mostrando então a aliança que esse nosso Deus fez com o seu povo. Os que confiam no Senhor
são como o quê? O Monte Sião. Há uma comparação, então, trazendo para nós. Vocês que confiam no Senhor, vocês são como um Monte Sião. E por que o Monte Sião? O Monte Sião nós poderíamos pensar que é um monte muito grande, mas a altura do Monte Sião tinha aproximadamente 777 metros. Comparado com o Monte Everest, que tem 8.848 metros, o Monte Sião era muito pequeno. Mas por que nós somos comparados com o Monte Sião? Porque o Monte Sião era onde havia a habitação de Deus. Era onde o povo parava para cultuar o Senhor com as festas. Era ali que o Senhor estava. Por isso nós somos comparados como o Monte Sião. Se nós somos comparados como o Monte Sião, nós não poderemos nos abalar. Firmes, nós permaneceremos para sempre em quem? No Senhor. Por nós mesmos? Não, mas pelo Senhor. É o Senhor que firma o nosso coração. É o Senhor que firma a nossa vida diante dele. O crente então não será abalado, ainda que ele sofra, ainda que ele morra, ele viverá. Se nós olharmos a continuação, há uma nova comparação. Agora já não é mais com o povo de Israel. Agora é o próprio Deus que diz, como em redor de Jerusalém. Então pense comigo, Jerusalém está aqui, em redor de Jerusalém estão quem? Quem está? Estão os montes. Os montes estão em redor de Jerusalém. Assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Aqui nós podemos ter a ideia, você pai, você mãe que ama o seu filho, quando vem coisas, ou está vindo um carro em direção do seu filho, você não deixará o seu filho sofrer um acidente. Provavelmente, com o seu instinto de pai protetor, você se lançará à frente do carro para proteger o seu filho. Nós começamos a entender aqui, meus irmãos, que há uma responsabilidade para nós, pais principalmente, homens, líderes, chefes do seu lar. A responsabilidade que recai sobre vocês, que recai sobre nós, maridos, para sermos esse protetor de nosso lar, esse protetor que ora, que ensina para os nossos filhos, que ensina para a nossa esposa, que cuida do nosso lar, mas sabendo que há uma proteção maior, a proteção divina. Assim como um pai protege os filhos, Deus protege a tua igreja. A confissão de fé, no capítulo 17, no parágrafo 1, quando vai falar sobre da perseverança dos santos, nos diz no parágrafo 1, os que Deus aceitou em seu bem amado, os que chamou eficazmente e santificou pelo Espírito, não podem decair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim, estarão eternamente salvos. Ou seja, essa é a nossa convicção, que uma vez que você que está em Cristo, na rocha eterna, se você está salvo em Cristo, uma vez salvo para sempre. Você não perde a salvação em Cristo Jesus. E com isso eu não quero trazer para você ser uma pessoa arrogante. Eu sou salvo em Cristo Jesus e eu vou poder andar de qualquer jeito. Não. Os que confiam no Senhor, os que são salvos em Cristo Jesus, dependem, confiam totalmente nesse Senhor. Descansam no Senhor. Se nós estamos em Cristo, nós nunca perderemos a graça de Deus. Jamais sairemos da aliança que o nosso Deus fez no passado. Mas, como ele diz aqui o salmista, desde agora e para sempre, desde agora e até a eternidade, nós, em Cristo Jesus,
estaremos protegidos. Além disso, o salmista continua dizendo: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade, como está escrito no verso 3. Mas o que seria esse cetro, meus irmãos? O cetro, para aqueles que gostam de assistir filmes antigos, onde tem um rei, nós assistimos e vemos que geralmente um rei chega com um bastão assim na mão. Esse bastão representa esse cetro. Ou seja, esse cetro representa um poder, uma autoridade. Quem tinha esse bastão na mão estava ali refletido. Essa é a pessoa que está no governo. Essa é a pessoa que traz as leis. Ou seja, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. O governo final não está nas mãos dos ímpios. Nós hoje podemos até ver pessoas más no governo, pessoas más no poder, pessoas que acreditam ser até mesmo como Deus. Eu tenho poder em minhas mãos, eu faço as leis, eu tenho todo o poder. Essas pessoas podem caminhar com esses pensamentos, mas nós podemos ter a certeza, e essa é a confiança. Confie no Senhor, que na providência de Deus, Deus está no controle, e é Deus que permite que os maus reinem, mas esse reino é por um breve tempo. Para esses maus, para essas pessoas más, chegará o juízo. Portanto, nós podemos confiar na providência do nosso Deus. Foi o Senhor que permitiu, se nós olharmos para a palavra do Senhor, o que aconteceu com Jó? Jó, um homem íntegro, reto ao Senhor, perde seus bens, seus filhos, perde tudo, tem enfermidade, seus amigos começam a julgá-lo. Mas quando Jó vai questionar o nosso Senhor, Deus pergunta para ele, lá em Jó, no capítulo 38, no verso 4, onde você estava quando eu criava o mundo? Jó, onde você estava quando eu estava criando o mundo? Jó então abaixa a cabeça, entendendo que Deus estava no controle. Quando nós olhamos para histórias como a de José, um rapaz que foi vendido pelos seus próprios irmãos, ficou em uma terra estranha por um longo período. Poderia ser um homem frustrado, um homem que não amasse ao Senhor. E quando nós olhamos no decorrer da história, quando ele tem um encontro com seus irmãos, nós encontramos José perdoando aqueles irmãos, dizendo: tudo foi providência de Deus para a minha vida. Foi um sofrimento, foi doloroso, mas Deus estava no controle da minha vida. O último exemplo que eu quero citar é o de Faraó. Faraó teve o seu coração endurecido depois de 400 anos. Ele tem ali o seu coração endurecido pelo próprio Deus. Para quê? Para que o povo de Israel, quando eles saíssem do Egito, entendesse que foi o Senhor que os livrou. Deus livrou o povo de Israel. Portanto, nós encontramos, meus irmãos, a providência de Deus em toda a história. Isso faz com que nós, quando nós assistimos um filme, seja um filme romântico, eu gosto de um filme romântico, ou um filme de guerra, nós sabemos o quê? Pode passar por problemas, tá difícil, mas no fim tem um final feliz. Não é assim que acontece? Nós não estamos em uma ficção, nós estamos numa realidade. Pode estar tudo difícil na vida de vocês hoje,
mas saibam, o final, nós já sabemos o final feliz na eternidade com o nosso Deus. Nós podemos então ter um coração no Senhor, confiante no Senhor. Deus não deixará que os justos voltem o seu coração para a iniquidade. E essa era a preocupação do salmista quando ele diz: para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Seria como se ele estivesse dizendo: fiquem tranquilos, porque os ímpios estão no poder, mas não olhem para os ímpios, vendo eles roubando. Não queiram roubar também, não queiram contar mentiras para se dar bem, porque o dia deles chegará. E foi por esse motivo que Jesus faz um grande alerta, e eu quero deixar aqui como devocional para vocês. Quando vocês estiverem em casa, leiam Mateus 24, dos versos de 4 a 13, que ali vocês verão sobre os princípios das dores. Mas há um verso do capítulo 24, no verso 22, que eu quero que vocês leiam juntamente comigo, que diz, Mateus 24, 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Meus irmãos, isso nos traz em mente que está difícil, mas aguentem, lutem contra o pecado. O sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com aquilo que está preparado para nós na eternidade. Não se corrompam com pequenas coisas, lutem contra o pecado, fuja da aparência do mal, não cedam para o pecado, confie no Senhor. Cristo, como protetor da igreja, faz com que nós tenhamos confiança para permanecermos firmes. Além disso, nós também podemos permanecer em oração, como diz o verso 4: faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. O salmista aqui ele usa um imperativo, esse faz, que no original traz a ideia de uma ação ou uma ordem de só uma pessoa pode fazer e cumprir com essa atividade. Por isso o salmista aqui ele faz essa oração: faze o bem, Senhor, entendendo que somente o Senhor é capacitado para agir com bondade. Nós recebemos esse atributo comunicável, a bondade está em nosso coração, mas o bem perfeito, bondade perfeita, somente o nosso Deus pode fazer. Por isso que nós oramos a Deus, por isso que o crente tem essa confiança no Senhor, por isso que o crente ora a Deus. E quando nós oramos, nós sabemos que a oração não muda ou não mudará os decretos de Deus. Tudo aquilo que foi decretado por Deus acontecerá. Então, para que orar, licenciado Marcos? Para que perder tempo orando se Deus já decretou tudo? Quando nós oramos, meus irmãos, nós temos o nosso coração moldado pelo Senhor. Nós temos o nosso coração cuidado pelo Senhor, para sermos parecidos com Cristo Jesus, para entendermos e confiarmos no Senhor. Por isso que nós oramos. Nós não mudaremos os planos de Deus, mas nós teremos um coração confiante. É assim também que diz Romanos 8, não é? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que são todas as coisas? E o que é esse bem? Que agora então eu vou andar neste mundo tranquilo. Agora eu tenho Deus comigo, então nada mais vai acontecer, nada de mal vai acontecer comigo. Não é esse bem, meus irmãos. O bem que o salmista apresenta é o bem espiritual. E nós podemos estarmos firmes nesse Deus, para ficarmos firmes em sua promessa,
para nós continuarmos servindo, mesmo quando tudo esteja dando tudo errado. Me dê bondade, Deus. Coloque a bondade em meu coração. Os tempos difíceis devem forjar o coração do cristão. É no tempo difícil, meu irmão, que depois que você passa e olha para trás, você fala: meu Deus, como o Senhor me fortaleceu nesse tempo difícil. Quando tudo está uma calmaria, nós vemos desatenção, nós vivemos de qualquer forma. Mas quando nós estamos passando por algum momento difícil, a igreja começa a orar mais. Então Deus permite que nós passemos por dias difíceis. Mas Ele, como diz no Salmo 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o nosso Deus nos promete que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Portanto, meus irmãos, vocês podem se aproximar mais de Deus. Vocês também podem se aproximar dos seus irmãos na fé, pedindo oração para os seus irmãos, confiando e exortando e encorajando os seus irmãos a confiarem no Senhor, a não desistirem, a confiar totalmente e a ter fé somente em Cristo Jesus. Por último, o salmista termina dizendo: quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Um salmo tão lindo, um salmo de encorajamento, termina com um alerta. Eu queria fazer uma pergunta para ti. Qual foi a última vez que você fez essa pergunta? Quando eu vou cair? Quando é que eu vou pecar? Quando eu vou cair no pecado? Você já se fez essa pergunta? Você já parou para se perguntar? Quando é que eu vou pecar? Quando é que eu vou cair? Se nós voltarmos para o desenho, o sinal amarelo nos diz alerta, mas o vermelho fica piscando para nós. Por quê? Pare. Pare para não desviar. Pare para não cair. Quando nós passamos no sinal vermelho, nós corremos o risco de acidente, corremos o risco de sofrermos alguma infração. E nós podemos levar outras pessoas até mesmo à morte. Por isso o sinal vermelho, em alguns lugares ele vem até maior. Pare, pare. Da mesma forma, o Salmo, a palavra de Deus nos chama, meus irmãos, pare. Andem alerta com a vida de vocês. Mesmo que você tenha 10, 15, 20, 30 anos de convertido, pare, andem em alerta. Pensemos que aqui fosse o abismo. E nós podemos correr esse risco de, o que pode acontecer comigo? Eu só vou assistir um vídeo. É só uma mentira. E nós começamos a flertar, meus irmãos, com o pecado. Ninguém vai ver. É um sinal de alerta para todos nós. Um sinal para que nós não caiamos nesse abismo. E o fim daqueles que morrem sem o Senhor, é justamente isso que acontece. O próprio Senhor levará juntamente com os malfeitores, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Mas eu estive dentro da igreja, eu levantei as mãos, eu adorei ao Senhor. Eu não te conheço. Se o Senhor voltasse hoje,
Para onde é que você iria, meu irmão? Você tem certeza da sua salvação? Você tem a convicção de que se eu morrer hoje, se Cristo voltar hoje, eu estarei com o meu Cristo na eternidade? Você tem a certeza no seu íntimo? Eu não posso falar por ti, mas você sabe. Você pode dizer. E olha o alerta que a confissão nos traz novamente, agora lá no parágrafo 3º. E eu quero que vocês prestem bastante atenção. Esse é o alerta para vocês. Prestem atenção no parágrafo 3º, no capítulo 17, sobre da perseverança dos santos. Eles, porém quem? Os salvos em Cristo, tá? Eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pelo predomínio da corrupção restante neles e pela negligência, ou seja, por não ter se atentado à luz vermelha, pela negligência dos meios de sua preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristecem o seu Santo Espírito, em alguma medida venha a ser privado das suas graças e confortos. Tem o seu coração endurecido. Sabe aquela pessoa que você conhece? Essa pessoa é convertida em Cristo Jesus, mas agora ela se desviou. E quando eu vou pregar de Cristo, quando eu vou chamar a atenção, ela fala: pare! Eu não quero escutar sobre Jesus. E ela quer tampar os seus ouvidos, porque o evangelho naquela pessoa está assim, ó. Eu não quero isso para a minha vida. Eu estou morrendo aqui. Eu não encontro mais força para lutar. Mas ela não quer também reconhecer a sua dependência. E aqui ela sofre por um tempo privado, em um determinado, esse juízo de Deus. E continua dizendo: um coração endurecido e a sua consciência ferida. E aqui as consequências tristes para a igreja: prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Meus irmãos, é um alerta para nós. De repente você está aqui hoje e está como a confissão está nos mostrando. Está tomando sobre si um juízo temporal. Se arrependa do seu pecado. Reconheça quem é você diante de Deus. E peça ao Senhor para perdoar os seus pecados. Fujamos da aparência do mal. Agarremos em Cristo, o nosso Salvador. Descanse no Senhor. E tenham em mente que nós estamos aqui por um breve tempo. Concluindo, meus irmãos, nós sofremos perseguições, mas nós podemos nos apegar ao nosso Senhor. Deus não vai impedir que nós não passemos por provações. Nós passaremos por provações. Passaremos por dificuldades. Mas creiam que Jesus, naquela cruz, Ele venceu o mal. Então, como nós venceremos o mal? Como nós venceremos esse mundo? Com um livro de alta ajuda? Nós venceremos o mundo com aquelas caixinhas de promessa que, deixa eu ver o que Deus quer falar comigo hoje. E pega na caixinha de promessa. Nós venceremos com homens que não estão voltados para a palavra do Senhor. E correremos atrás de coaches, de pessoas que ensinarão coisas apenas para essa vida. Nós venceremos, meus irmãos, o mal na palavra do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Jesus Cristo é o nosso socorro. Ele nos dará força, a força necessária
para enfrentarmos as perseguições, os sofrimentos, a luta contra o pecado. Com Cristo, como dizia aquela música quando éramos crianças, com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Com Cristo no barco nós venceremos toda a tempestade, não por nós mesmos, mas porque Ele na cruz venceu. Portanto, aprume o seu coração em Cristo, porque Cristo bebeu o cálice da ira que era para vir sobre nós. Então, quando eu leio o verso 2, quando o salmista diz: como ao redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Naquela cruz, de braços abertos, Cristo recebeu toda a ira que era para recair sobre nós, mas Ele nos protege e sofre e morre por nós pecadores. Por isso nós temos o grande dever de confiarmos nesse Deus, de descansarmos nesse Deus. O nosso castelo forte é o nosso Senhor Jesus. Que você, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor. Que você que não tem andado conforme as Escrituras, se arrependa dos seus maus caminhos e descansem no Senhor. Porque se vocês estão em Cristo, vocês são mais do que vencedores, não por vocês mesmos, porque Cristo venceu a nossa luta. Por isso, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre, até a eternidade. Amém.